que vocês já estão vendo aí a tela, né? Então, aqui eu separei algumas questões, dos assuntos que a gente já viu, para a gente explorar hoje, certo? Na aula de hoje. Então, a primeira questão diz assim: um professor gasta um terço do seu salário com alimentação, um meio com moradia, e ainda lhe sobram R$ 1.200, certo? Qual é o salário desse professor? Então, a ideia é o seguinte: a gente vai chamar o salário de X, tá? X para nós vai ser o salário. Salário. Obviamente, esse salário aqui, né, vai ser contado em reais, certo? Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. Pronto, deu certo, né? Então, o que acontece? Esse salário vai ser medido em reais. Então, ele gasta um terço do salário com alimentação. Então, tem uma fatia do salário que é para alimentação. Essa alimentação é um terço do salário, um terço de X, né? Esse um terço de X, você já sabe que você pode escrever como sendo X sobre 3, a mesma coisa, né? A terça parte de X. Metade do salário ele gasta com moradia, então vai outra fatia do salário que ele gasta com moradia. Metade, então um meio de X. Isso aqui, mesma coisa que X sobre 2. E ainda lhe sobram R$ 1.200. Então, vamos com calma aqui, tá? Então, primeiramente, a gente vai somar os gastos, tá? Vamos ver os gastos totais. Então, para os gastos totais, eu vou ter X sobre 3, que é a alimentação, mais X sobre 2, que é moradia. Então, você já sabe que aqui você tem uma soma de frações com denominador diferente, né? Então, ela sabe que vai fazer o MMC, método da borboleta. Então, 2 vezes x é 2x, mais 3 vezes x é 3x, sobre 3 vezes 2. Então, aqui vai ficar o seguinte, 5x sobre 3 vezes 2, que é 6. Então, esse aqui é o gasto total que ele tem, 5x sobre 6. Como é que eu faço para saber o que resta do salário dele? O restante. Então, o restante, o que eu faço? Eu pego o salário que é X, então o restante vai ser igual a X, que é o salário, e subtraio os gastos. Então, eu tiro 5x sobre 6. Na prática, o que resta é um sexto do salário, né? Então, aqui, mais uma vez, o que você faz? Debaixo do X aqui, você coloca 1, né? Você coloca 1 aqui. E aí, de novo, você vai usar o método da borboleta para fazer o MMC, né? Aquela história do MMC. Então, aqui vai ficar 6x menos 5x vezes 1, que é 5x, sobre o produto dos denominadores, 1 vezes 6, que é 6. Então, o que vai acontecer aí? Quanto é que vai sobrar? Vai sobrar x sobre 6, né? Porque 6 menos 5 é 1, x sobre 6. Então, isso aqui é o restante do salário dele, tá? É o restante. Então, volta ali no enunciado. Então, ele gasta um terço com alimentação, gasta um meio com moradia, né? Somando esses gastos dá 5 sextos. Então, sobra um sexto do salário, né? Um sexto de X. Então, é exatamente correspondente a essa parte aqui, ó. E ainda lhe sobram R$ 1.200. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar esse restante aqui e vai igualar a 1.200. E aí você descobre qual é o salário dele, tá? Então, o que tem que acontecer, né? O x sobre 6, que é o que resta do salário, é exatamente igual aos 1.000 em cima, ó, 1.200. Esse aqui é igual a 1.200. Então, nessa parte aqui, a gente está diante de uma proporção, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem que colocar 1 aqui embaixo do 1.200, né? E multiplicar em cruz. Então, isso aqui implica o seguinte. Isso aqui implica que x vezes 1 é igual a 6 vezes 1.200. X vezes 1 é x,
E 6 vezes 1.200 é 7.200. Então, o salário dele é 7.200 reais, certo? Se você quiser colocar uma anotaçãozinha, você coloca que R cifrão, né? Que é o dinheiro. 7.200,00. Então, a alternativa correta está no item B, certo? E aí é muito fácil você fazer um teste, né? Para ver se realmente a resposta é essa. Tem que ser essa resposta aqui, tá? Como é que você faz um teste rápido, certo? Como é que você pode fazer um teste rápido aí? Você pode fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um teste. Então, primeiro, o que você faz? Nota que ele gasta 1/3, né? Ele fala que gasta 1/3 com alimentação. Então, você calcula 1/3 de 7.200, ou seja, 7.200, você divide por 3. Ele gasta, além disso aqui, ele gasta 1/2 com moradia, né? Então, você pega 7.200 e divide por 2, né? Metade. E lhe sobram R$ 1.200. Pronto. Então, se eu pegar o gasto com alimentação, mais moradia, mais os 1.200, tem que dar o salário dele. Então, vamos lá, ó. Isso aqui tem que dar o X. Então, 7.200, quando você divide por 3, isso aqui dá 2.400. Já quando você divide 7.200 por 2, dá 3.600. Mais, né? Mais os 1.200 daqui do final. Então, 2.400 com 3.600, isso aqui dá 6.000, né? Isso aqui dá 6.000. Quando você pega 6.000 e junta com 1.200, dá exatamente 7.200, que foi a resposta que a gente teve aqui. Então, a interpretação está correta, ok? Então, o salário dele tem que ser realmente R$ 7.200. Alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, vocês falam, e aí, certo, eu volto, ok? Não sei se entrou mais alguém. Pronto. Então, vamos lá. Então, esse é um problema simples, né? Você calcular esse salário aí, montando uma equação de primeiro grau e fazendo MMC, tá? Vamos lá, vamos para a segunda. A questão do Cefet Rio de Janeiro, segunda fase, 2016. Então, o que é que essa questão diz? O Carlos e a Manuela são irmãos gêmeos. A metade da idade de Carlos mais 1/3 da idade de Manuela é igual a 10 anos. Qual é a soma das idades dos dois irmãos? Primeira coisa, né? São irmãos gêmeos. Então, a gente tem que ter a mesma idade, né? Certo? Daqui você tira que eles têm a mesma idade, tá? Bom, o que acontece? Eu vou chamar as idades de X de cada um. Carlos tem X. Tem X anos. E, obviamente, a Manuela também. E Manuela também. Manuela também, certo? Também. Então, vamos olhar o que a gente vai extrair do enunciado. A gente vai tirar daí uma equação. A metade da idade de Carlos, então, vai ser X sobre 2. Mais Mais, um terço da exatamente. idade de Manuel. Então é X sobre 1/3 de 3? Manuela, X sobre 3, né? É. Ou Aí 1/3 igual a de X, 10. isso aqui tem 10, igual a 10. Então, você vai ter que resolver essa equaçãozinha aqui, né? Cuidado no final, porque às vezes a resposta a gente fica tão bitolado, né? Tão condicionado a achar o X e dizer, pronto, achei a resposta, que a gente cega para a pergunta. A pergunta é, qual é a soma das idades dos dois irmãos? Então, X mais X, o que ele quer saber? 2X, né? Ele quer saber isso aqui, certo? No final. Então, aqui a gente faz o MMC, né? Método da borboleta. Então, vai ficar 3x mais 2x sobre o produto, 2 vezes 3, 6, igual a 10. Então, você tem 5x, né? Sobre 6, igual a 10. Então, aqui você chega na proporção. Vamos resolver a proporção, né? Coloca 1 aqui embaixo e multiplica em cruz. Então, vai ficar o seguinte, 5x vezes 1 é 5x, e 6 vezes 10 é 60. Pronto. Então, o que é que vai acontecer agora? A gente vai passar o 5 aí dividindo, então vai ficar x igual a 60 dividido por 5.
Isso aqui dá exatamente 12, né? Então, cada um dos dois irmãos gêmeos tem 12 anos, né? Se eu pegar a metade de 12, né, dá 6. Se eu pegar um terço, 12 por 3 dá 4. 6 mais 4 dá 10. Então, tá tudo certo, né? Então, daqui você extrai aqui a resposta. Então, qual é a resposta? Resposta. Então, você vai ter 2x, que é a soma das idades dos dois irmãos, igual a 2 vezes 12. Isso aqui é igual a quê? 24 anos. Certo? A resposta é isso aqui. Ok? É uma questão também simples, né? Equações de primeiro grau. Vamos lá. A das primeiras foi a equação de primeiro grau. Vamos ver a próxima, tá? A próxima envolve a ideiazinha de geometria aqui, tá? Geometria plana. Então, o que foi feito nessa questão 3 aqui? Você tem uma folha de papel retangular que foi dobrada como mostra a figura abaixo. Tá? Ele pegou uma folha e dobrou aqui, tá? O cantinho dela ele dobrou aqui para baixo. De acordo com as medidas fornecidas, a região sombreada, que é a parte visível do verso da folha, essa parte aqui estava lá para trás e dobrou, né? Tem área igual a. Então, ele quer saber a área dessa parte sombreada aqui. Para nos ajudar a pensar, tá? Eu preparei aqui, no caso, um desenho auxiliar para ajudar a gente a pensar um pouquinho, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar esse desenho auxiliar bem aqui, do lado aqui, tá? Então, é o seguinte, ó. A folha era assim, tá? A folha completa ela era assim, ó. A folha retangular, você sabe que aqui é 4, aqui é 6, você não tem as medidas desses lados aqui. Você sabe que a medida desse lado de cima aqui vai ser 10, né? Que vai ser igual a essa medida toda, que é esse pedaço aqui que é 4, mais esse pedaço aqui que é 6. Então, esse pedaço aqui de cima em azul pontilhado, ele media 10 centímetros. A folha foi dobrada, então esse cantinho aqui da folha veio para cá, ó. Tá? Esse vértice veio para cá. Essa parte azul vai ficar em cima dessa parte azul aqui, e essa parte pontilhada de vermelho, que indica que ela saiu daqui, né? Veio para cá, ó. Então, a folha veio assim e foi dobrada para cá, certo? Só para ajudar a gente a pensar. O que ele quer saber? Ele quer saber a área desse triângulo aqui, né? A área dessa parte que é visível, né? Que estava atrás, né? Da nossa vista e agora está na nossa frente porque a folha foi dobrada. Quer saber essa área desse triângulo aqui. Como a folha é retangular, os ângulos dos cantinhos, eles são ângulos retos. Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui também é um ângulo de 90 graus. Aquele ângulozinho que é de 90 graus, o que aconteceu com ele? Ele veio para cá, ó. Ele está bem aqui agora. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Eu estou fazendo isso, essa parte dos ângulos, porque eu vou precisar fazer esse estudo dos ângulos com vocês, certo? Para poder resolver essa questão. Agora, pensa o seguinte, essas medidas que eu não conheço, por enquanto eu vou dar alguns nomes para elas, tá? Eu vou chamar essa medida aqui de A, essa medida aqui para cá só, tá? Vamos aqui, ó, essa medida aqui eu vou chamar de A, certo? Então, aqui vai ser o A. Essa medida toda aqui maior, desse lado aqui, ó, vou chamar de X, tá? Então, aqui vai ser X também, certo? O que acontece? Eu tenho como achar esse pedacinho aqui pontilhado, que vai ser esse pedacinho que vem para cá, em função do X e do A. Se o pedaço grande é X e esse pedaçozinho menor é A, esse pedacinho pontilhado aqui, ele vai valer X menos A. Vou colocar de outra cor, vou colocar de vermelho, para ser mais sugestivo, tá? Então, aqui vai ser X menos A, ó, esse pedacinho aqui pontilhado. Esse pedacinho foi o que aconteceu com ele. Ele veio para cá, ó, quando a folha dobrou, tá? Você pode fazer a experiência aí, pode pegar uma folha retangular e dobrar ela dessa maneira, você vai enxergar isso, tá? Então, aqui é X menos A, esse pedacinho aqui. Que é a hipotenusa desse triângulozinho retângulo aqui, ó, cujo cateto é A e o outro cateto é 4, certo? Então, vamos com calma aí. Porque além da gente usar o teorema de Pitágoras, a gente vai precisar de outra coisinha que eu vou explicar agora. Bom, deixa eu pegar aqui em outra cor, que a gente vai olhar os ângulos aqui nessa situação, tá? Então, preste atenção. Eu vou chamar esse ângulozinho aqui, do cantinho, de alfa. É claro que eu não posso dizer que é 30 graus, nem 20 graus, eu não posso, né? Vou chamar ele de alfa, tá? Esse do cantinho aqui, eu vou chamar ele de beta, certo? Então, esse do cantinho aqui, ó,
Eu vou chamar esse ângulozinho aqui de beta. Perceba que alfa mais beta é igual a 90 graus, né? Porque 90 mais 90 dá 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de todo o triângulo, tá? Com isso, o que que eu vou concluir? Eu vou concluir o seguinte, ó. Eu quero agora que vocês prestem atenção nesse ângulozão aqui, ó. Nesse ângulo aqui que eu tô fazendo de amarelo, tá? Isso aqui é um ângulo raso. O que que é um ângulo raso? Um ângulo raso, ele é um ângulo de meia volta, né? A gente sabe que um ângulo de meia volta, ele mede 180 graus, certo? Mas aí acontece o seguinte, dentro desse ângulo de meia volta aqui, eu já tenho esse pedacinho aqui que mede 90, essa abertura, ó, 90 graus, tá? Então, para completar 180, falta 90, né? Falta 90. E aqui eu já tenho alfa. Então, isso me permite afirmar que esse ângulo bem aqui, ele tem que ser o beta. Por que que esse cara tem que ser o beta? Porque se eu pegar alfa, que está aqui, mais 90, que está aqui, mais beta, que está aqui, isso aqui vai ser a mesma coisa que alfa mais beta mais 90. E nós sabemos que alfa mais beta é 90 graus, ó. Devido a esse triângulo aqui, ó. 90 mais 90, 180. Então, isso aqui vai ficar 90 mais 90, que completa o ângulo raso, tá? Então, o ângulo raso é 180 graus. Então, repetindo. Professor, pode explicar de novo que eu não entendi? Sim, vamos lá. De novo. Eu estou aqui no triângulo, certo? Eu batizei esse ângulozinho raso aqui de alfa, e esse aqui eu chamei ele de beta. Eu podia chamar de qualquer outras letras. Claro que eu não vou chamar de x e a, né? Eu já estou usando as letras x e a aqui. Então, vamos lá. Chamei esse de alfa, esse de beta. O que é que você tem que saber? Teoria. A soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180 graus, tá? Como eu já tenho um ângulo reto bem aqui no canto, a soma do alfa com beta tem que ser 90. Porque 90 mais 90 dá 180. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui do desenho é o seguinte. Alfa mais beta, com certeza, eles são complementares, tá? São chamados de complementares. A soma deles é 90 graus. Beleza. Esse ângulozinho aqui é reto, porque veio lá do cantinho da folha que dobrou para cá. Beleza. Aí, o que que eu falei? Peguei aqui a caneta amarela, aí eu falei o seguinte. Esse ângulo todinho aqui é um ângulo raso, é um ângulo de meia volta. Todo ângulo de meia volta, ele mede 180 graus, né? 180 graus. Então, o que que acontece? Acontece que aqui, nesse cantinho aqui do meio, já tem um 90 graus. Eu tinha alfa e tinha 90. Aí, eu deduzi que esse ângulo aqui do cantinho daqui para cá tem que ser beta. Por que que ele tem que ser beta? Porque se eu pegar alfa mais 90 mais beta, alfa mais 90 mais beta, isso é a mesma coisa que alfa mais beta mais 90. E nós já sabemos que alfa mais beta é igual a quanto? Ó, 90 graus. Então, vai ficar 90 mais 90, que é 180 graus. Ou seja, esse rapaz aqui do canto direito aqui tem que ser o beta, tá? Beleza, esse aqui tem que ser o beta. Ok? Tranquilo? Tranquilo até aí? Se tiver alguma dúvida, eu volto, tá? Então, vamos lá. Ok. Esse cara aqui tem que ser o beta, certo? Porque completa o meu ângulo raso de 180 graus. Acontece o seguinte, se esse cara aqui é beta e bem aqui é 90 graus, quem vocês acham que vai aparecer bem aqui? E aí? Quem que aparece ali? Vamos lá. Pode chutar, pode errar. Diga aí quem é que aparece ali. O que que a intuição de vocês diz? Alfa. Alfa. Exatamente. Por quê? Porque beta Porque um mais é de alfa. 90 e o outro é de... 90 graus. Exatamente. É isso mesmo. Ó, porque esse ângulo aqui do canto, ele já é de 90 graus. Se esse cara aqui é o beta, esse aqui tem que ser o alfa. Mesma ideia daqui, ó. Eu tinha alfa e beta, ó. Alfa mais beta é 90, né? 90 graus, alfa mais beta é 90. 90 mais 90 compõe meu ângulo raso. Se esse cara aqui é beta e aqui eu já tenho 90, esse aqui só pode ser o alfa. Beta mais alfa é 90.
90 mais 90 é 180, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Essa questão dos ângulos. Porque daí você vai concluir que esse triângulo do cantinho aqui, ó, esse triângulo menorzinho aqui, e esse triângulo em branco aqui do canto direito, eles são semelhantes, tá? Você vai precisar trabalhar com a ideia de triângulos semelhantes, certo? Ó, eu vou até ver se eu uso aqui uma anotaçãozinha, tá? Eu vou escrever aqui um asterisco em azul, e aqui eu vou colocar um asterisco em verde mesmo, tá? Vamos fazer assim, tá? Vou circular aqui de azul, tá? Então, ó, esse que eu fiz o asterisco em azul, esse triângulo aqui, e esse que eu fiz o asterisco aqui em verde, tá? Quando isso acontece, que os ângulos são iguais, eles são chamados de triângulos, tá? Semelhantes, triângulos semelhantes. Depois eu posso mandar um material à parte para vocês falando desse assunto, tá? Que ele é muito importante. Um assunto de geometria plana, tá? São triângulos semelhantes. Como eles são triângulos semelhantes, né? Vai acontecer que a gente vai poder montar uma proporção envolvendo as medidas dos lados deles, tá? Como é que você monta essa proporção? Não tem nada demais. É só você olhar os ângulos, quem está oposto a quem, certo? Para melhorar as coisas, eu vou separar aqui os triângulos, tá? Ó, presta atenção. Tem um triângulo ali no cantinho. O que a gente sabe desse triângulo menorzinho aqui? Aqui eu tenho 90 graus. Aqui é o A, mede A. Esse de baixo aqui mede 4 centímetros. E você tem um ângulo alfa bem aqui. E você tem aqui o ângulo beta. Bem aqui na hipotenusa é o x menos A. Pronto, deixa ele aí. Agora eu vou reproduzir aqui no canto o outro triângulo. Vou usar aqui outra cor, tá? Tem um triângulo grande ali no canto. Aí o que você sabe desse triângulo grande? Você sabe que aqui tem um ângulo reto, né? Você sabe que esse ângulo aqui de baixo é o beta. Beta, esse beta aqui saiu feio, deixa eu ajeitar ele aqui. Você sabe que é beta. Você sabe que esse cara aqui, esse ângulo aqui é o alfa. Você sabe que esse lado aqui mede x, a gente batizou ele de x. Você sabe que essa parte de baixo mede 6. E essa parte aqui da hipotenusa você não sabe, mas tudo bem, tá? Como é que a gente vai montar a nossa proporção? Vamos lá, presta atenção. Então, ó, vou fazer aqui de outra cor. Tu vai olhar o alfa. Tu pode começar pelo beta, tanto faz. Tu vai olhar o alfa. O alfa está de frente para quem? O lado A, né? Então, tu vai escrever A está para. Aí, tu vai olhar no outro triângulo, o mesmo ângulo que tu olhou. Tu olhou para o alfa, não foi? Então, tu vai olhar. O alfa está oposto a quem? Ao 6. Então, A está para 6. Desse jeito, ó. De novo, o alfa está de frente para quem? Está de frente para o A. Então, tu coloca o A. Está sobre, né? Está para. Agora, tu vai para outro triângulo azul. O alfa está oposto a quem? Ao 6. Então, tu vai escrever o 6. Assim como, então, tu vai estar igual, assim como. Vamos olhar o beta. Aí, tu vai olhar agora o beta aqui. O beta está oposto a quem? O beta está de frente para o 4. Então, tu vai colocar 4 está para... Agora, tu vai no outro triângulo, no triângulo azul. O beta está de frente para quem? Para o x. Então, 4 está para x. Então, para montar a proporção, tu vai olhar o comportamento dos ângulos, tá? O mesmo ângulo. Alfa está oposto ao A. Então, eu boto o A aqui. Alfa aqui está oposto a quem? Está de frente para o 6. Então, bota o 6. Igual. Volta para o triângulo pequeno. O beta. Beta está oposto a quem? 4. Então, bota o 4. Aqui, beta está oposto a quem? Ao x. Então, bota o x. Tá? Professor, se eu vou usar o 90 graus, não? Não, não vou usar o 90 porque aqui eu tenho x menos a, mas aqui eu não tenho nada. Então, em outra situação, poderia até ser que desse para você usar o 90 também. O 90 aqui e o 90 aqui. Mas não é o caso aqui. Tá? O que a gente vai tirar dessa proporção aqui, fazendo mesmo pelos extremos, multiplicando? Se implica que A vezes X, que é AX, igual a 6 vezes 4, 24. Pronto.
Essa parte aqui veio de onde? Da semelhança dos triângulos, tá? Essa equaçãozinha aqui, ela foi deduzida de acordo com a semelhança dos triângulos. Só com essa equação dá para resolver a questão? Não, a gente vai precisar de algo mais, que eu falei lá no começo, né? Eu falei bem aqui, né? A gente tem uma hipotenusa que é x menos a, tem esse cateto que é 4 e esse que é a. Então, aqui eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, essa aqui é a primeira parte. A primeira parte vem na semelhança de triângulos. Como é que eu faço a segunda parte? Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Certo? Como é que vai ficar o teorema de Pitágoras naquele triângulozinho pequeno ali, naquele triângulo verde? Hipotenusa ao quadrado. Então, eu vou pegar x menos a ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, né? 4. Esse assunto aqui foi assunto de aulas passadas. O que você vai usar agora? Produtos notáveis. Você vai ter que desenvolver o quadrado da diferença. Como é que a gente desenvolve? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, né? Então, você desenvolveu aqui a fórmula, tá? Produto notável. Igual. Repete aqui o a ao quadrado. E aqui, calculando, 4 ao quadrado, isso é 4 vezes 4, que é 16. Agora, olha a equação aqui. Tem uma coisa aqui que dá para cancelar, né? Em ambos os membros. Dá para cancelar aqui o a ao quadrado com a ao quadrado. Aí tu vai ver o que que restou aí. O que que restou? X ao quadrado. 2xa, como é multiplicação, é a mesma coisa que 2ax. Igual a 16. Agora percebe o seguinte. Isso aqui, a gente sabe quanto vale. Ax. Quanto é que vale ax, ó? 24. Então, o que que vai acontecer aí? A gente vai ficar com x ao quadrado, ó, x ao quadrado, menos 2 vezes 24, igual a 16. X ao quadrado, menos 2 vezes 24 é 48, igual a 16. Eu passo 48 positivo, daí vai ficar x ao quadrado é igual a 16 mais 48, né? Então, daqui a gente vai tirar que o x ao quadrado vale 6, 14, vamos, 64. Extrai a raiz quadrada. Aqui você não vai se preocupar em colocar mais ou menos, porque você está resolvendo um problema de geometria, né? E o x é medida de um segmento, então o x não pode ser negativo, né? Então, daí você tira o seguinte, que o x é raiz quadrada de 64, que é exatamente 8, né? Porque 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, é 64, tá? Então, você achou o x. Achou o x, tá ótimo. Porque aí você tem elementos agora para descobrir o a, né? Daqui, o que que você faz? Daqui você faz o seguinte, ó. Daqui, você faz o seguinte, como ax é igual a 24, e tu já tem que o x é 8, então vai ficar a vezes 8 igual a 24. Passo 8 dividindo, o a é 24 dividido por 8. Portanto, o a é igual a 3. O a é 3. Já achei o a, já achei o x, eu vou voltar na minha figura, nas figuras aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Aqui eu já tenho elementos para dizer as medidas, tá? Dizer algumas medidas. Para não ficar muito poluído ali as figuras que eu já usei, eu vou tentar fazer o seguinte aqui. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Claro, sem quebrar o computador, né? Vamos lá. Nova página depois. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Deixa eu ver aqui. Colocar plano nele, pronto. Deixa eu colocar aqui a imagem de novo. E agora a gente vai botar os valores, tá?
Vamos lá. Esse negócio desse tamanho não precisa ser tão grande assim, não. Vamos lá. Então, ó, o que acontece? Vamos colocar aqui os valores que a gente tem. Então, perceba o seguinte, o Azinho é 3, né? O Azinho, lembrando, é esse aqui, ó, do cantinho, né? A gente descobriu o Azinho e o X. Então, aqui é 3. O X, a gente descobriu que vale 8. Aqui, lembra que é X menos A? Então, vai ser 8 menos 3, né? Vai ser 5, ó. E bate exatamente com o Teorema de Pitágoras. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, que é 5 ao quadrado. Tá? Bate exatamente com o Teorema de Pitágoras. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei que essa partezinha rebateu para cá, ó? Esse pedaço que aqui é 8, aqui todinho vai ser 8 também. Aqui só pode ser 5, ó. 5 mais 3, 8, né? 4 mais 6, aquele pedaço lá de cima, ó, é 10, ó. Esse pedacinho aqui rebateu para cá, ó. Ele é 10, esse pedacinho aqui também. Também bate com o Teorema de Pitágoras aqui, ó. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, 36 mais 64 é 100, raiz quadrada de 100 é 10, né? É isso que você faz. E aí, acabou o problema. Por quê? Porque ele quer a área dessa região aqui que foi dobrada, né? Do verso da folha, que é a parte de trás da folha, que você agora consegue enxergar porque a folha foi dobrada. Lembra que eu falei lá que esse ângulo aqui é um ângulo reto, ó. Tá? Então, isso aqui é uma base e isso aqui é uma altura deste triângulo aqui, ó. Base e aqui é a altura, porque eu tenho um ângulo reto. Então, a área sombreada, né? Eu vou aproveitar que eu tenho espaço aqui de sobra. Então, a área sombreada vai ser a área daquele triângulo. Vai ser base vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Se quiser você dividir aqui 10 por 2 dá 5, depois multiplica. Ou então você multiplica logo, depois divide. Então, fica 50 sobre 2, que dá exatamente o quê? 25. Como isso aqui está tudo medido em centímetros, então a área vai ser medida em centímetros quadrados. Então, essa aqui é a resposta do problema, tá? Essa aqui é a área da região sombreada. Vamos olhar se tem item aqui. Vamos voltar um pouquinho. Então, aqui é 25. Certo? Ok, pessoal? Essa é uma questão mais densa, né? Porque além do Teorema de Pitágoras, né? Além de você ter que desenvolver o produto notável, tem essa questão dos ângulos, certo? Então, você trabalhou aqui com triângulos que são ditos semelhantes, né? Quando os ângulos internos são iguais, certo? Os triângulos são semelhantes. Ok? Tranquilo aí? Alguém quer que repita alguma parte da explicação? E aí, se ninguém falar, a gente vai seguir em frente, tá? Vamos para a próxima. Ok? Vou deixar esse aqui para vocês, para facilitar a visualização, tá? Vamos para outra de geometria. Essa daqui é mais tranquila, tá? Essa daí não vai exigir nem semelhança, não. Na figura abaixo, o retângulo ABCD está dividido em 4 retângulos menores. Então, tem aqui, ó, A, B, C, D, né? Ele está dividido em 1, 2, 3, 4 retângulos menores aqui. E a área de um deles é dada. A área desse retângulo aqui é 12, tá? Observando as medidas apresentadas, calcule a área do retângulo ABCD. Então, ele quer saber a área desse retângulo grande aqui. E depois, se possível, determine as áreas desconhecidas dos outros 3 retângulos, desses 3 retângulos aqui. Tá certo? Então, bom, o que a gente vai fazer, né? Primeiramente, veja que ele deu algumas medidas aqui. Essa medida toda aqui do AB é x menos 5. Essa medida aqui até esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui é y. Essa medida de BC aqui é x. A medida do A até esse pontinho aqui, ó, vai ser y mais 1. E desse ponto aqui até o D é y mais 3. Então, a gente vai tentar montar equações aí. Primeiramente, perceba o seguinte. Como essa medida aqui é y, essa medida daqui para cá também vai ser y, certo? Ó, até aqui, ó, até esse pontinho aqui, tá? E essa medida aqui é y mais 1.
essa área vale 12. A área do retângulo é simplesmente base vezes altura. Porque nota que aqui é y mais 1 também, tá? Então, a gente vai extrair uma equação disso, tá? Base vezes a altura, que no caso é y, é igual à área que foi dada, caso 12. Daí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que distribuir o y aqui, ó, multiplicando. Então, aí vai ficar o seguinte. Y vezes y é y ao quadrado, tá? Então, aqui eu tenho y ao quadrado. Mais y vezes 1 é y, né? Igual a 12. Aí eu vou trazer o 12 para cá e você já está vendo o que eu estou fazendo, né? Eu estou transformando aqui o problema, né, inicial em resolver o quê? Uma equação de segundo grau, tá? Aqui eu posso ir por delta, né, pela forma de Bhaskara, ou posso ir por soma e produto. Para ser um pouquinho mais rápido, eu vou por soma e produto. Então, relembrando, y', que a gente viu ela passada, mais y duas linhas, isso aqui tem que ser igual a menos b sobre a. Então, tem que ser menos 1, né? Sobre 1. Então, tem que ser menos 1. Até a aula passada, a gente não tinha feito nenhum com resultado negativo aqui, mas não tem problema não. A ideia vai ser praticamente a mesma. Y' vezes y duas linhas vai ser c sobre a, sempre, né? Então, nota que o c é menos 12 e o a é 1. Então, menos 12 dividido por 1 dá menos 12, tá? Então, você tem que procurar aí dois números cuja soma seja menos 1 e o produto seja menos 12, tá? Esquece os sinais e pense no produto igual a 12. 2 e 6, né? 2 e 6. Vamos pensar. 2 e 6. 1 e 12, né? 1 vezes 12 é 12. 2 e 6, 3 e 4. 3 vezes 4, 12. A partir daqui vai só mudar de posição, né? 4 e 3, 12 e 1, 6 e 2. 2 e 6. Como o produto é negativo, eles têm que ter sinais contrários. Tem que ter um negativo e um positivo. Como é que eu vou decidir? Pela soma. Então, presta atenção. A soma está dando um número negativo. Então, isso quer dizer que o maior é negativo. Então, aqui entre 2 e 6 é 2 menos 6. Entre 1 e 12 é 1 e menos 12. Entre 3 e 4 é 3 e menos 4. E vamos testar. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Agora, se eu pegar aqui e somar, ó, se eu pegar 2 mais menos 6, quanto é que dá? Dá menos 4, né? Ó. Dá menos 4. Ó, e a soma é menos 1. Então, isso aqui não pode. Isso aqui já deu errado. 1 e menos 12. Vai ser menos 4 e o 3? Vai ser menos 4 e 3, né? Se eu somar esses dois aqui, quanto é que dá? Dá 1 menos 12, que dá menos 11. Também não dá certo. Menos 4 e 3 dá certo? Dá. 3 vezes menos 4, menos 12. Se eu pegar o 3 e somar com menos 4, mais com menos é menos, né? Então, fica 3 menos 4, subtrai e dá o sinal do maior, menos 1. Opa, bateu. Então, tem que ser 3 menos 4, né? Então, daqui você deduz que o y' é 3 e o y duas linhas é menos 4. Porém, contudo, todavia, entretanto, não pode ser menos 4, né, o y, porque ele é medida de segmento. Então, essa resposta aqui, a gente vai descartar ela, né? Menos 4 não pode, né? Então, a gente descarta essa daqui. Então, o y tem que ser 3, né? Portanto, o y é 3. Tá? O y é igual a 3. Vou tirar esse borrão aqui. Certo? Então, aqui eu apliquei o método soma-produto, mas se você achar mais, quem achar mais conveniente, o Bhaskara, pode fazer o Bhaskara também, que vai ter a mesma resposta, tá? O y tem que ser 3. E aí, a gente agora vai atrás de achar o x, tá? Para poder achar a base do retângulo grande. Vamos lá, esse cara aqui, a gente descobriu ele. Ele vale 3, né, ó? Isso aqui vale 3. Se ele vale 3, o que acontece? Esse aqui vale 3. Esse aqui da base vale 3 mais 1, que é 4. Então, esse aqui vai valer 3 mais 1, que é 4. Esse aqui vai valer 3 mais 3, que é 6. Então, perceba, o pedaço AD, né? Com isso aí, você vai ter que o segmento AD,
vai ser 4 mais 6, né? 4 mais 6, que é quanto? 10. Agora, perceba, o AD tem a mesma medida do BC, que é x. Então, portanto, x é igual a 10. Certo? Depois que você encontra o y, você encontra o x. Se o x é 10, pessoal, e aqui é x menos 5, então aqui vai ser 10 menos 5. 10 menos 5, né? Que é igual a 5. Então, o AB mede 5, né? Então, o que você vai fazer agora? Agora você acha a área do ABCD. Então, qual vai ser a área do ABCD? A área do retângulo ABCD simplesmente é base vezes altura. Quanto é a base? BC? X, que é 10. Vezes, quanto é a altura? Aqui, x menos 5, ó. 10 menos 5, que é 5. 10 vezes 5 dá 50. Então, aqui está respondida a primeira parte. A área do ABCD é 50. Aí, vamos para a parte do se possível, que ele fala. Então, a área do ABCD a gente calculou, já achou que é 50. Se possível, determine as áreas desconhecidas dos outros 3 retângulos, né? Então, vamos lá. Aqui a gente sabe que é 12. Aqui a gente sabe que é 3. Tem que achar daqui para cá, que é 6. Né? Aqui é 6. 3 vezes 6, quanto é que dá? 18. Então, essa área aqui é 18, ó. Tá assim, circulado. Então, essa área aqui é 18. Essa área aqui de baixo, a gente precisa saber essa alturazinha aqui, né? Que é essa mesma aqui, que é essa mesma aqui. Como o lado todo mede 5, aqui o CD também mede 5, mas aqui é 3. Então, aqui, ó, do C até esse pontinho aqui é 2, ó. Aqui é 2, né? 2 mais 3, 5. Então, essa área aqui também é 12, 6 vezes 2. Então, essa área aqui é 12. Eu vou botar aqui circulado, essa área aqui, 12. Essa área aqui é 18. E essa área aqui, para fechar, vai ser quanto? Essa medidazinha aqui é 4, né? 4. E essa medidazinha aqui, essa mesma aqui, é 2. 4 vezes 2, 8. Então, essa área aqui é 8. Perceba, se a gente fizer as somas das 4, vai dar 50. Vamos só fazer esse teste, ó. Quanto é 12 mais 8 aqui? 20, né? Quanto é 18 mais 12? 30. 30 mais 20? 50. Então, tá tudo correto, ok? Então, as áreas estão todas determinadas. Essa área aqui é 12, essa daqui é 18, essa aqui é 8, essa aqui é 12. E a área do triângulo, do retângulo grande vai ser 50, ok? Então, aí a gente fez com base na teoria de equação de segundo grau, tá? Depois a gente determinou as medidas dos segmentos. Vamos para a quinta, vamos lá. Na quinta questão, ele diz o seguinte, faz uma pergunta, né? Quais são os números reais x que satisfazem esta equação aqui? Então, você tem tipo uma proporção. X menos 5 sobre x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 1 sobre x menos 3. Então, vamos repetir aqui a equação. Ó. Tu tem x menos 5 sobre x ao quadrado menos 8x mais 15 igual, aí do outro lado tem 1 sobre x menos 3. A gente já sabe o seguinte, o processo para a gente resolver isso aqui é multiplicar em cruz. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, vai ficar o seguinte, x menos 5 vezes x menos 3, então tem que fazer assim, utilizando o uso correto dos parênteses, né? Aqui e parênteses aqui, x menos 3, a gente vai multiplicar, igual a 1 que multiplica x ao quadrado menos 8x mais 15, mais 1 é neutro na multiplicação, então vai continuar x ao quadrado menos 8x mais 15. Agora, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que distribuir aqui, ó. Então, x vezes x, x ao quadrado. Mais com menos é menos. X vezes 3 é 3x. Aí eu distribuí o x, né? Agora eu vou ter que distribuir o 5. Vamos lá. Esse negócio aqui de outra cor. Menos com mais, menos.
5 vezes x é 5x, menos com menos, mais 5 vezes 3, 15. Aí a gente continua aqui a equação, né? Igual, repete o outro lado, x ao quadrado menos 8x mais 15. Bom, aí vocês vão notar o seguinte, tem coisa aí que dá para cancelar. Dá para cancelar x ao quadrado com x ao quadrado. Dá para cancelar 15 com 15, né? E aí o que que sobrou aqui? Soma e repete o sinal disso aqui, vai ficar menos 8x igual a menos 8x. Aí você pensa, vixe, vai cancelar isso aqui também. Vai cancelar isso aqui também, ó. Aí vai ficar 0 igual a 0? É, vai ficar 0 igual a 0. 0 igual a 0 é uma verdade? É, 0 igual a 0 é uma verdade. Mas e aí, tu determinou x? Não. Não determinou nenhum valor de x aí. Tu teve uma verdade, chegou numa verdade. Quer dizer que a gente fez isso aqui tudinho, e isso aqui tudinho independe do valor do x. Isso aqui sempre vai ser verdade. Para qualquer x que tu substitua aqui, né? Sempre vai ser verdade. Certo. Mas tem um porém. Tem certos valores de x que a gente não vai poder substituir nesse negócio. Porque perceba o seguinte, isso aqui é uma fração, e isso aqui também é uma fração. Não existe fração com denominador zero. Por exemplo, 2 sobre 0, isso aqui não existe. Não existe fração 3 sobre 0, isso aqui não existe. Não existe fração com denominador zero, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está trabalhando com coisas desse tipo aqui, tá? Com frações. Então, primeira coisa, o x menos 3 tem que ser diferente de zero. Ele é um denominador, né? Então, o x menos 3 tem que ser diferente de zero. Isso aqui implica que o x tem que ser diferente de 0 mais 3. Você opera com isso aqui, com esse símbolo aqui, do mesmo jeito como se fosse uma igualdade, do mesmo jeito. O que está negativo passa para o outro lado positivo. 0 mais 3. Então, isso implica que o x é diferente de 3. Eu não posso botar x igual a 3. Se eu botar x igual a 3, vai ficar 1 sobre 0 aqui nessa fração. E não pode ter, não existe fração 1 sobre 0. Não faz sentido dividir 1 por 0, tá? Então, primeira coisa, x é diferente de 3. Só que a gente tem que olhar para o outro lado também, tem que olhar para esse lado aqui, ó. A gente tem que olhar o denominador e ver quando é que esse denominador zera. Onde esse denominador zerar, né? Onde ele zerar, eu não posso utilizar o x. Então, perceba o seguinte, ó. Não foi coincidência ter cancelado tudo aqui. Não foi. Porque o que acontece? O x ao quadrado menos 8x mais 15, a gente diz que ele se fatora, tá? Isso aqui se fatora da seguinte maneira. X menos 3 vezes x menos 5. Se você multiplicar isso aqui, do jeito que a gente fez aqui, ó, desenvolver, vai dar igual ao outro lado, ó. Tanto que cancelou tudo, tá? Então, isso aqui é a forma fatorada desse trinômio aqui, né? Tri porque tem 3 termos, né? 1, 2, 3, tá? Então, isso aqui é a forma fatorada. Quer dizer o quê? Que você já achou as raízes aqui sem precisar da fórmula de Bhaskara, nem de soma e produto, tá? As raízes desse negócio aqui, se eu igualasse isso aqui a 0, né? Se eu fosse resolver uma equação de segundo grau, ia encontrar como raízes 3 e 5. Então, quando o x é 3, isso aqui fica 3 menos 3, que dá 0. Quando o x é 5, isso aqui fica 5 menos 5, que dá 0. E nós vemos que esse cara, ele está no denominador. O denominador não pode dar 0. Então, além do x ser diferente de 3, o x também tem que ser diferente de 5, tá? O x, ele também tem que ser diferente de 5, tá? Então, qual é a resposta do problema, né? Vamos recapitular aqui a pergunta. Quais são os números reais x que satisfazem a equação, essa equação aqui? Então, o que você escreve aí? Resposta. Você pode escrever assim, ó, usando a anotação.
conjunto dos números reais, com exceção, você bota assim, menos, ó, com exceção, aí você abre chaves, aí você bota os dois valores que não podem acontecer, 3, ponto e vírgula, 5. Fechou, tá? Então, qualquer número real que você colocar ali, com exceção desses dois, tá? Ele vai ser solução dessa proporção aqui. E como nós vimos, ó, vai depender do x. Vai dar sempre uma verdade, 0 igual a 0, para qualquer número x que você colocar aqui. O que acontece? Você não pode colocar x igual a 3, porque aqui fica 1 sobre 0. E aqui você não pode botar x igual a 3 e nem x igual a 5, porque vai zerar o denominador, certo? Então, a resposta do problema, você pode colocar qualquer número real, com exceção do 3 e do 5. Certo? Então, na quinta, o negócio é esse aqui mesmo, tá? Vamos lá. Vamos para a sexta. Dois quadros retangulares, A e B, possuem as respectivas medidas dos lados indicadas, em centímetros, como mostra a figura a seguir. Então, aqui é 2,2x, aqui é x mais 10. Aqui é 1,2x e aqui é x mais 8. Considerando que o perímetro do quadro A é 180 centímetros, pode-se afirmar, então, que a área do quadro B é igual a... Então, é o seguinte, o que vai acontecer aqui? Você tem o perímetro do quadro A. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, perceba que aqui é x mais 10 também, né, em cima. E aqui do lado é 2,2x também. Então, 2 vezes 2,2x mais 2 vezes x mais 10, né, porque x mais 10 mais x mais 10. Isso aqui tem que ser igual ao perímetro que foi dado, que é 180. Daí, o que a gente vai fazer para encontrar o x? Resolver essa equação aqui em primeiro grau, né? Então, vai ficar 2 vezes 2,2 é 4,4. X. Aqui a gente vai distribuir o 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 10, 20. Igual a 180. 4,4 mais 2, né? Como é que você faz isso? 4,4 mais 2, 2 é 2,0. Você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula aqui e somar. Fica 4 e aqui 6. Então, fica 6,4x mais 20 é igual a 180. Passa esse 20 para o outro lado negativo. Então, fica 6,4x igual a 180 menos 20. 6,4x é igual a 180 menos 20 dá 160. O 6,4 está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? Então, a gente vai ficar com x é igual a 120, 160, né? Dividido por 6,4. Como é que a gente supera essa dificuldade de dividir com vírgula, tá? Percebam que aqui tem uma casa decimal só. A gente faz assim. A gente multiplica em cima por 10 e embaixo também. Tá? Para tirar essa vírgula daqui. 160 vezes 10 aumenta um zero. Então, fica 1.600 dividido. E aqui a vírgula pulou uma casa para a direita. Fica 64. Se você quiser, você pode dividir assim. Mas eu vou preferir simplificar aqui. Eu vou simplificar aqui por 4. E aqui por 4. Não, melhor. Eu vou simplificar por 8 logo. Número maior. E aqui por 8. Quando eu simplifico aqui por 8, dá 200, né? Quando eu simplifico aqui por 8, dá 8. Dá para simplificar de novo, né? Eu vou simplificar aqui por 4. E aqui por 4. Quando eu simplifico aqui por 4, dá 50. Quando eu simplifico aqui por 4, dá 2. Então, 50 por 2 dá 25. Portanto, o x é 25 centímetros, né? cm. Então, achei o x. O que ele pede mesmo? Pode-se afirmar, então, que a área do quadro B é igual a... Eu já tenho o x, né? Então, eu vou saber quanto é isso aqui, x mais 8. Então, isso aqui vai ser 25 mais 8.
E aí, no caso, dá 33. E aqui vai ser 1,2 vezes x, ó. 1,2 vezes 25, né? Quanto é que dá esse negócio, hein? 25 vezes 1,2. 25 vezes 12. 2, 5, 10, 1, 1, 5. 1 vezes 5 é 5, vezes 2 é 2. Nada, 5, 5, 10, 1, 2, 3. 300 mais é 1,2, então vai ter uma vírgula aqui. Então dá 30, né? Então esse aqui dá 30. Então qual vai ser a área do quadro B? Vai ser 30 vezes 33. 33 vezes 30, né? Base vezes altura. Então vamos escrever aqui a área B, quanto é que dá? Tá? Então, portanto, a área B, a área do quadro B, né, digamos assim, vai ser base, que é 33, vezes a altura, que é 30. 3 vezes 3 é 9, então vai ficar 990 centímetros quadrados, tá? Então, essa aqui é a área do quadro B, 990, tá aqui no item D. Certo? Reitero, se tiverem dúvidas, vocês perguntam, tá? Ok? E aí eu volto. Vamos lá, vamos para a sétima. Deixa eu ver aqui se a internet não caiu, tô falando sozinho, né? Ah, ok, beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos para a sétima. Bom, a sétima é uma teoria recente, que a gente já viu, né? De novo, você tem aí um problema de equações de segundo grau, tá? Sejam K e W dois números inteiros. Considere que K é igual ao produto das raízes da equação. 2x ao quadrado mais 3x igual a 6. E que 2 vezes K menos W é igual a 2. Pode-se afirmar que o valor de W é. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é cada coisa dessa? O K é igual ao produto das raízes dessa equação aqui, né? Você tem a seguinte equação. 2x ao quadrado mais 3x igual a 6. Eu vou ter que trazer o 6 para cá, para o primeiro membro, para ela se tornar naquela forma que a gente conhece, que é a forma da equação de segundo grau. Como é a forma da equação de segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, né? Então, aqui eu identifico os coeficientes A, B e C. O A é 2, o B é 3 e o C é menos 6, né? Ele está falando que o K é igual ao produto das raízes dessa equação aqui. Então, o K, pessoal, é o x' vezes o x duas linhas. Só que a gente sabe que tem uma fórmula para calcular isso aqui em termos dos coeficientes, né? O x' vezes o x duas linhas é C sobre A. Qual é o valor do C? Menos 6. Qual é o valor do A? 2. Então, aqui dá quanto? Menos 3, né? Menos 3. Então, portanto, ó, dessa linha aqui, eu deduzo que o valor do K é menos 3, né? Isso aqui implica que o K é menos 3. Então, além disso aqui que a gente deduziu agora, ele te deu outra informação aqui no enunciado. O que ele fala? Ele fala que o 2K menos o W é igual a 2. Então, do enunciado, a gente tem que o 2K menos o W é igual a 2. E o que ele está perguntando é o seguinte, pode-se afirmar que o valor de W é... Ele quer saber exatamente o valor desse cara aqui, o W. Sendo que tu já tem aqui o K, né? Tu já determinou o K. Então, tu vai só substituir. Então, como é que vai ficar? 2 vezes o K, que é menos 3, menos W, é igual a 2. Tá? Aqui a teoria agora é de equação do primeiro grau. Mais com menos é menos, 2 vezes 3 é 6, menos W é igual a 2. O menos W fica aqui. Quem passa para o outro lado, positivo, vai ser o menos 6. Então, vai ficar 2 mais 6. Então, daqui, a gente vai ter que o menos W é igual a 2 mais 6, que é 8. Né? Do lado que tem o W está negativo. O que a gente faz? A gente multiplica por menos 1. Então, a gente vai ter o W
igual a menos 8. Pronto. Então, esse aqui é o valor do W, de acordo com as condições do problema. Então, aqui, a alternativa é, certo? Tem E. Ok? Então, perceba que foi muito mais rápido usar o método de soma do produto aqui, né? No caso, usar a relação do produto, do que eu ir pegar a fórmula de Bhaskara, delta e tal, achar as raízes, depois eu teria que achar as duas raízes, depois multiplicar para poder achar o K, né? Sendo que eu faço isso em uma linha só, sem precisar delta, sem precisar nada disso, certo? Então, vejo que aí a solução é bem mais rápida, ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Na oitava, ele diz o seguinte, é um problema de idade, tá? Problema interpretativo. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a tua idade. A confusão já começa aqui, né? Quando tu tiveres a minha idade, a soma das nossas idades será 45 anos. Quais são as nossas idades atuais? E aí, o que você faz, né? Como é que vocês começaram esse problema aí? Hein? Ninguém tem nenhuma ideia, não? Como é que faz? E aí? Sugestões? Como é que eu faço esse problema? Não faço ideia, professor. Fiquei toda confusa com esse começo aí da questão. Pronto, vamos lá. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens, a tua idade. Então, vamos lá. Você tem que trabalhar o problema com a ideia de uma tabela temporal, onde você coloca as pessoas e coloca as épocas. Então, você tem que usar passado, presente e futuro, certo? Então, vamos lá. Passado, talvez o passado não precise a gente usar, né? Só o presente e futuro. Então, vamos lá. Presente. Futuro. E aqui você coloca as pessoas, no caso, eu, né? As pessoas anunciadas. Coloca eu e tu, então eu e tu. Pronto. Aí você faz aí a tabela, né? Fazer mais ou menos a linha da tabela aqui. Não ficar tão feio. Tá? Aí você faz a tabela. Então, o que vai acontecer? A gente tem que batizar as coisas, tem que chamar x, y, a gente tem que algebrizar o problema, não tem por onde correr, né? Então, vamos lá. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Vamos lá pro que tu tinhas, né? Vixe, eu já vacilei aqui, porque eu não botei o passado. Vamos botar o passado bem aqui, peraí, passado. Vamos apagar esse eu e tu aqui, que eles vão ter que deixar espaço aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui uma quase intervenção cirúrgica nesse negócio. Vou fazer assim. Pronto, creio que agora vai dar certo. Vamos lá, as pessoas vão ter que ficar bem aqui, tá? Eu e tu. Vamos ler. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Vamos dizer que tu tinhas X. No passado, então, você tinha X. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Então, no presente, eu tenho 2X. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas X, então eu tenho 2X. Então, de novo, eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Agora, vamos continuar. Quando eu tinha a tua idade. Vamos lá. Quando naquela época, né? Quando naquela época eu tinha a tua idade. Presente, a tua idade, hoje, eu vou chamar de Y. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a tua idade. Então, o que eu tinha aqui? Eu tinha Y. Pergunta que não quer calar. Vocês estão entendendo o preenchimento da tabela até aqui? Sim ou não? Se não entender, pergunte logo. Ficou claro? Eu entendi. Tá entendido? Então, eu vou repetir as orações. Presta atenção, ó. Eu tenho, isso aqui é presente, eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a tua idade. Então, eu disse que tu tinhas, ou seja, no passado tu tinha X. Se eu tenho o dobro da idade que tu tinhas, eu tenho o quê? 2X. Quando é que isso aconteceu? Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a tua idade. A tua idade
Hoje, eu chamei de Y. Quando eu tinha a tua idade. Então, no passado, eu tinha Y. Quando eu tinha Y, né? Quando eu tinha Y, né? Você tinha o quê? X. E hoje eu tenho o dobro da idade que você tinha, 2x. Beleza. Vamos continuar a leitura. Depois do ponto aqui. Ponto. Quando tu tiveres a minha idade, ou seja, no futuro, quando tu tiveres a minha idade, qual a minha idade presente? Qual é? 2x. Então, quando tu tiveres 2x, a soma das nossas idades será igual, será de 45 anos. Quando tu tiver 2x, eu vou ter, sei lá, eu vou botar aqui uma letra, A. Eu vou ter uma idade A no futuro, e tu vai ter uma idade 2x, né? Ele está dizendo, quando tu tiveres a minha idade. A minha idade no presente não é 2x, então quando tu tiveres 2x, a soma das nossas idades será 45 anos, ou seja, A mais 2x será igual a quê? 45. Ponto. Quais são as nossas idades atuais? O que ele quer saber? 2x e y. Então, vamos interrogar. Ele quer saber quanto é 2x e quer saber quanto é y. Ponto. Vamos lá. Uma equação a gente já tem, só que a gente tem duas incógnitas. Então, não dá para resolver o problema só com isso aqui. O que é que vai te ajudar a achar outra equação? É a seguinte ideia. O tempo passa igual para todo mundo, independente da idade, tá? Deixa eu deixar mais claro isso que eu estou falando. Vou fazer um bornozinho aqui, depois eu apago, tá? Digamos o seguinte, você tem duas pessoas. Você tem aqui duas pessoas. Hoje, daqui a 10 anos. Digamos que a primeira pessoa hoje tem 15 anos. Pessoa 1, e aqui é a pessoa 2. E a outra pessoa tem 20. Se passarem 10 anos, essa aqui vai ter quanto? 15 mais 10, 25. E essa daqui vai ter quanto? 20 mais 10, 30. O tempo passa igual para todo mundo, ou seja, essa diferença temporal aqui, para a pessoa P2, é igual a essa diferença temporal aqui, né, da pessoa P1. 30 menos 20 é 10, porque se passaram 10 anos, e 25 menos 15 é 10, porque se passaram 10 anos. Então, é este raciocínio que a gente vai empregar lá na nossa tabela. Ele vai ser muito útil para a gente achar outra equação, certo? O tempo passa igual para todo mundo. É até poético, filosófico, né? O tempo passa igual para todo mundo, independente da idade. Então, a ideia que você vai ter aqui é o seguinte: o tempo para mim e para você passa igual. Então, essa diferença temporal entre passado e presente aqui, para mim, é igual a essa diferença temporal para você. Ou seja, 2x menos y, 2x menos y, é igual a y menos x. A y menos x. Tá? E a gente pode explorar essa questão da diferença novamente. A gente pode explorar aqui, ó, nessa parte, foi aqui de azul. Essa diferença temporal entre presente e futuro, para mim, é igual a essa diferença temporal entre presente e futuro para você. Ou seja, A menos 2x é igual a 2x menos y. Pronto. Já tem 3 equações aqui. E tem 3 incógnitas, né? Não é possível que a gente não resolva, tá? Então, a parte de interpretação já foi. A interpretação da questão já foi. O negócio é agora a gente resolver o sistema, esse sistema aí, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar... Eu vou tentar fazer o seguinte. Vamos isolar o A aqui na primeira. O que acontece? O A vai ser igual a 45 menos 2x. Eu vou pegar esse A aqui agora e vou tentar substituir lá na última equação, tá? Eu vou jogar nessa equação de baixo aqui, ó. Tem um A bem aqui, ó. Como é que vai ficar? Quem é o A? 45 menos 2x, então vai ficar 45 menos 2x. Menos 2x, então você vai repetir, né? Igual a 2x menos y. Cuidado para não querer cancelar isso aqui, tá? Eles têm sinais contrários, não pode cancelar não, cuidado. Então, 45 menos 4x
é igual a 2x menos y. Eu vou trazer isso aqui tudo para o primeiro membro e vou jogar o 45 para lá, tá? Então, vai ficar menos 4x menos 2x mais y igual a menos 45 para o outro lado. Pronto. Soma e repete o sinal. Então, vai ficar menos 6x mais y é igual a menos 45, né? Então, tem essa equação aqui. Só que acontece o seguinte, vamos guardar essa informação aqui por enquanto, tá? Eu vou guardar essa informação aqui. A gente já trabalhou a equação 1 do nosso sistema, que foi essa aqui isolando A, e jogou na equação 3. Tá faltando a gente trabalhar essa equação aqui asterisco, ó. Vou batizar ela de asterisco, bem aqui. Essa equação aqui a gente não trabalhou ainda. Então, a gente vai voltar nela agora. Então, vamos lá. Na equação asterisco, o que acontece? Você tem ali 2x menos y igual a y menos x. Eu vou jogar esse x para cá, tá? Então, vai ficar 2x mais x igual. E vou jogar o y para o outro lado, a y mais y. Então, daqui você tira o seguinte, 2x mais x é 3x. 3x é igual a 2y. Tá? 3x é igual a 2y. Eu vou tentar usar isso aqui agora. E aí eu não vou nem usar negócio de fração, não. Eu vou deixar assim. 3x é igual a 2y. Vamos lá. Então, agora a gente vai voltar aqui. A gente vai voltar nessa equação aqui, ó. Vamos lá. Volta aqui. Vamos lá. Vamos multiplicar essa equação aqui por 2, para ficar 2y aqui. Então, vamos lá. Menos 12x mais 2y igual a 2 vezes menos 45, né? 2 vezes dá menos 90. Agora, percebe o seguinte, ó. O 2y é igual a 3x. Então, vai ficar menos 12x mais 3x igual a menos 90. Então, aqui vai ficar menos 9x igual a menos 90. Aí, você pode passar o menos 9 dividindo, não tem problema. X é igual a menos 90 dividido por menos 9. Negativo por negativo fica positivo. X é 90 por 9, que é 10. Ô, beleza. Achei o x, acha tudo, né? Então, daqui, o que vai ter? O 3x é igual a 2y. Então, 3x é igual a 2y. Vai ficar 30 é igual a 2y. Passo 2 dividindo. Então, daqui o y é 30 dividido por 2, né? Então, daí você tem que o y é 15. Faz um negócio aqui. Então, você tem aí que o y é 15, certo? Aqui, deixa eu ver aqui. Então, daqui o y é 15. Certo? Bom, para achar o A. Para achar o A, muito simples. 45 menos 2x. Então, o A vai ser 45 menos 2x. Então, vai ser 45 menos 2 vezes... Quanto é o x, hein? 10. Então, A vai ser 45 menos 20. Que dá quanto? 25, né? O A é 25. Beleza. Pronto, achou tudo, né? Agora, falta a gente só responder as duas perguntas. Qual vai ser as nossas idades? 2x e y, né? Então, uma você já sabe, a sua idade vai ser 15, né? Que é o y. E a minha vai ser 2 vezes x, né? No presente vai ser 20. Então, a resposta, tenho 20 anos. E você tem y, que no caso é 15. Como é que a gente faz para verificar na tabela, né? Então, vamos lá. Fazer a tabela aqui de novo. Presente, passado e futuro. Presente, passado
presente e futuro. Tá? Vamos lá, vamos separar aqui. Então, vamos fazer aqui o teste. Aqui eu e tu. Passado, presente, futuro. Vamos lá. No presente, você tem o seguinte, você tem 2x e y. Então, aqui você tem o 20, né? E aqui você tem o 15. O A, que é a minha idade futura, é 25. A sua idade futura é 2x, então é 2 vezes 20, 2 vezes 10, que é 20. No passado, eu tinha y, você tinha x, né? Então, no passado eu tinha y, que é 15, e você tinha x, que no caso é 10. Então, perceba, ó, tá tudo de acordo, né, ó? Perceba que as diferenças temporais aqui são iguais, ó. 15 para 20 é 5, 10 para 15 é 5. Essa diferença temporal também é igual. 20 para 25 é 5 e 15 para 20 é 5, né? E você vou ler lá aquelas frases que pareciam confusas no começo, né? Vai dar tudo ok, né? Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Então tá aqui, ó. Eu tinha 15, que é a idade que tu tens hoje, né? E eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens, né? Aí no futuro, cadê o futuro? Quando tu tiveres a minha idade, aí tá aqui o futuro. Quando tu tiveres a minha idade, que é 20, né? A soma das nossas idades será 45. Vamos ver a soma das idades. 25 mais 20, ó. 45, tá? Então, o problema foi feito corretamente, certo? Se tiver alguma pergunta aí, vocês perguntem, tá? Vamos ver se eu faço o seguinte. Vamos ver aqui. A soma dos números naturais é 32. Eu vou deixar a nona e a décima para vocês pensarem um pouco como atividade, tá? A décima é um problema de idade também. A idade de um pai é o quádruplo da idade do filho. Daqui a 10 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Qual a idade atual de cada um deles? Esse aqui não é tão complicado quanto essa que a gente resolveu, tá? Essa daqui é mais desafiadora, certo? Então, eu vou deixar a 9 a 10 para vocês tentarem fazer.